A paz do Senhor, amados irmãos, você tem visto a nossa série em Provérbios? Hoje falaremos de Provérbios 14. Você tem sido uma mulher sábia, que edifica, que constrói a sua casa? Ou você tem sido uma mulher tola, que a derruba com as próprias mãos? Esse é o primeiro versículo. Peguem junto comigo e vamos meditar nessa palavra. Provérbios 14. Já curta, compartilhe e deixe seu comentário abaixo. Jesus te ama e eu também. Provérbios 14, do 1 ao 35. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que é ser sábia, irmãos? Mulher sábia é aquela que é a companheira do seu esposo, que o ajuda, que se cala quando tem que calar, que fala quando tem que falar, que sabe se organizar. Ela é diligente e ela também não quer ser maior do que o seu esposo. Ela é a sua ajudadora, a sua auxiliadora, porque conforme vemos na palavra de Deus, diz que o homem tem que ser o cabeça da casa. Então seja sábia, edifique a sua casa. Versículo 2. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Aqui vem citando um exemplo que os bois são fortes, que eles carregam ali a carga. Faz um pouco de sujeira pelo caminho, pois às vezes derruba alguma coisa, mas com a força do trabalho desse boi, há abundância de colheitas. É dessa forma que nós devemos agir também, fazendo a nossa parte e construindo algo que Deus quer que construamos em nossa vida, nessa caminhada, nessa passagem aqui pela terra. Versículo 5. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Irmãos, nunca devemos nos meter em confusão dando um falso testemunho, porque o pai da mentira é o diabo e nós servimos a Jesus. Nós servimos ao nosso Deus e o nosso Deus não mente. Tudo que ele fala, ele cumpre. Então, que a gente possa fugir de toda aparência do mal. E mentir é um grande pecado. Versículo 6. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Quando agimos com prudência, com diligência, com atenção, com calma, com paciência, fazemos uma oração e buscamos ver as respostas do Senhor primeiro em nossa vida, nós acharemos sabedoria, nós acharemos uma boa colheita, porque a gente não está agindo conforme os escarnecedores agem, sem sabedoria, no impulso. Às vezes mentem, às vezes envolve pessoas no meio do rolo, da confusão deles, só para alcançarem aquilo que eles querem. Então não é assim que a gente deve agir, nós devemos caminhar e agir segundo a palavra de Deus. Versículo 7. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é engano. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria dor, e o estranho não participará da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Esse versículo 11, o Senhor vem nos prometendo, aquele que anda em retidão, aquele que obedece os mandamentos dele, na casa dele haverá fartura, eles florescerão.
porque o Senhor nos dá a providência, Ele não deixa nos faltar nada, mas já na casa dos ímpios, tudo se desfará. Então, prossigamos em obediência àquilo que o Senhor quer de nós. Versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nem tudo aquilo que parece normal neste mundo, que parece conveniente, nós devemos fazer. Então, nós devemos analisar se aquilo é para nós, se estar alinhado à palavra de Deus e assim prosseguir rumo ao foco, rumo ao nosso objetivo, mas não seguir aquilo que parece direito apenas ao homem, só para agradar alguém ou só para agradar e satisfazer os nossos próprios deleites, estando fora dos mandamentos de Deus, porque senão acharemos morte. Versículo 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Aqui vem falando de pessoas que estão vivendo de status, irmãos, hoje em dia, né? Tem muitas fotos, tem muitos sorrisos falsos, tem muitas coisas que convém, que agrada a carne, mas esse riso não é de Deus, porque ele está vivendo no mundo. Então, o fim dessa alegria será tristeza, porque todos que andam fora dos caminhos do Senhor colherão a morte. Então, se alinhe enquanto há tempo. Versículo 14. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. E aí, irmãos, temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Ou temos ignorado a necessidade do nosso irmão? É esse versículo 21. Aquele que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, no reino dos céus é assim, irmãos. Quanto mais você ajudar aquele que precisa, mais você subirá no conceito de Deus. Não é pelas obras que somos salvos, mas o Senhor esquadrinha e Ele conhece o coração do filho que é justo, que é humilde, que é sincero. 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Se você tem um talento, vamos colocar a mão na massa, porque em todo trabalho há proveito. Use o seu talento, não enterre o seu talento. É isso que o Senhor pede a nós. Haja conforme o Espírito Santo te ordenar, conforme o Espírito Santo te iluminar. Mesmo que você esteja um pouco com receio, mas haja. Não enterre o seu talento. Não fique só em palavras, porque só em palavras pode te levar à pobreza. 24. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é só estultícia. A testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra sua loucura. Esse versículo 29, longânimo, né?
é aquele que tem paciência, é aquele que espera o momento certo para agir. Ele pensa, ele analisa antes, ele não vai tomando decisões precipitadas ou porque alguém ou alguma situação está forçando a tomar determinada decisão. Ele busca primeiro entender aquilo que Deus quer dele. Então, haja com prudência, irmãos, haja com paciência, não haja pelas emoções, haja pela razão, tenha discernimento espiritual e veja o que o Senhor está falando contigo antes de tomar qualquer decisão. Mas haja, porque aqui você viu que o Senhor quer que a gente trabalhe, que a gente semeie, e não adianta só ter um pensamento e não colocar ele em ação. A partir do versículo 30. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Tantas vezes nós observamos no olhar das pessoas que há inveja. E o que a gente deve fazer? Orar, repreender e fugir de toda aparência do mal. E se porventura observarmos que a inveja pode estar entrando em nosso coração, devemos jejuar, devemos pedir ao Senhor para que tire toda a inveja do nosso coração, porque também estamos sujeitos a sentir inveja por alguém. Isso, irmãos, esse sentimento é podridão para os ossos. Quer dizer que o invejado, quando ele está desprotegido, quando ele não conhece Jesus ou quando ele tem uma brecha na vida dele e ele está sofrendo inveja de alguém, isso pode acabar com a vida dele, sim. Isso seca os ossos daquele que é invejado, porque tem brecha ali. E esse espírito que é muito ruim pode acabar com a vida da pessoa. O mal que habita no coração dele vai acabar com os ossos dele também. Então, é melhor que a gente permaneça vigilante e repreenda, caso a gente observe que alguém nos invejou e caso a gente perceba que a inveja quer entrar em nosso coração. E aquele que sente a inveja também, que o Senhor nos livre desse espírito de inveja. Tudo é de Deus. Então, cada um de nós temos um talento. Não é preciso você invejar ninguém. Pense bem, porque esse sentimento pode secar os seus ossos. Versículo 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Que a gente possa fazer a nossa parte nessa terra. 32. Pela sua própria malícia é lançado fora o ímpio, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é o opróbrio das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que se envergonha cairá o seu furor. Concluímos então nesse capítulo 14 de Provérbios vários ensinamentos que o Senhor deixa para nós, que devemos ter prudência ao agir, ao falar, que a mulher sábia, ela constrói, ela levanta a casa dela, e a tola, aquela que não sabe ouvir, aquela que não sabe agir com diligência, ela destrói com as próprias mãos. Vimos também o quão perigoso é o sentimento da inveja, que ela apodrece os ossos de quem sente e do invejado, se houver brecha na vida dele também. Vimos também que devemos ajudar ao necessitado. É essa a missão que viemos cumprir nessa terra, e que a força do nosso trabalho será proveitosa para o nosso próprio crescimento, pois em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então devemos ter um coração puro, devemos fugir de todo mal e nos compadecer dos humildes, porque é isso que o Senhor espera e é isso que Ele quer de nós. Irmãos abençoados, que essa palavra tenha te ajudado e que a gente possa ter força e sabedoria para prosseguirmos
agindo conforme os mandamentos do Senhor, pois só Deus pode nos dar a vitória, só Deus pode abrir os nossos olhos e transformar o nosso coração. Então volte a sua vida hoje para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados e haja com justiça, retidão, humanidade e coloque as suas mãos na massa. Vamos agir, irmãos. Vamos agir, porque é isso que o Senhor pede a nós. Que Deus te abençoe, curta e compartilhe e seja um semeador do reino de Deus nessa terra. Jesus te ama e eu também. Fiquem na paz do Senhor.